Seja bem-vindo ao nosso programa Destaque Imobiliário. Com grande satisfação que nós viemos a Natal participar da Semana Festiva do Corretor de Imóveis, 49 anos. Aproveitamos e vamos bater um papo com o Heitor Kuser, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, um parceiro do COFES, ele que prepara os dados, desenvolve as pesquisas e posiciona melhor a instituição chamada COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. É com grande alegria que a gente fala agora com nosso querido Heitor, que, por sinal, hoje fez uma palestra. Parabéns pela palestra, Heitor. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Em Natal, como eu disse na palestra, quando nos convidam, nós vamos com a maior satisfação, especialmente aqui em Natal, para atender o CRES do Rio Grande do Norte. Agora, Heitor, nós conversávamos sobre um dado extremamente importante que foi desenvolvido pela sua empresa, que é o perfil do corretor de imóveis e o perfil das imobiliárias em todo o Brasil. Comenta um pouco sobre esse trabalho realizado pela sua empresa. Na verdade, nós fizemos um acordo com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis e, em nome do sistema COFES-CRES, que reúne o Conselho Federal e os conselhos regionais, nós, para entender o mercado, entender os profissionais registrados, inscritos no Conselho, nós fizemos uma pesquisa para identificar o perfil desse profissional. Do profissional corretor de imóveis e depois o perfil das imobiliárias de todo o Brasil. Os dados ainda estão sendo computados, serão divulgados nesse mês, exatamente por conta do que você comentou, 49 anos da profissão do corretor de imóveis. Mas pode-se dizer que, primeiro, 67% dos corretores de imóveis atualmente têm formação acadêmica superior, o que não era uma verdade há alguns anos atrás. A maioria deles tem 2 filhos, por exemplo, um grande número tem imóvel próprio, coisa que não se esperava. E o dado mais significativo em relação ao relacionamento com as instituições é que mais de 70% concorda com as ações do Conselho Federal e dos conselhos regionais em relação a 2 temas. Primeiro, as anuidades. É claro que o conforto em relação a isso. E o segundo, que é o mais importante, é uma pergunta: você já foi fiscalizado pelo CRES? Mais de 70% respondeu que sim. O que demonstra que, primeiro, ele tem orgulho disto, em detrimento do mau profissional ou quem não é habilitado a trabalhar, e também que o trabalho feito pelas instituições tem dado resultado e eles estão sendo agentes indutores desse processo. Esse daí é o perfil do corretor de imóveis. Você teria uma panorâmica da média salarial desse corretor de imóveis? A média salarial, até 10 salários mínimos, que gira em torno de R$ 5.600, ela é menor do que a média salarial até R$ 1.500, que é aproximadamente 30% dos corretores de imóveis. Acima de 10 mil, o número diminui muito, mas ainda é um número bastante significativo, que passa de 12% a 13%, que ganha acima de R$ 10.000. Agora, já analisando as imobiliárias, as empresas, as pessoas jurídicas, primeiramente, o número real do cenário brasileiro e o perfil dessas empresas. São empresas já familiares, são empresas estruturadas com uma gestão empresarial mais avançada? Como é que está esse cenário relacionado à pessoa jurídica? Bom, primeiro, em relação aos números, são hoje 230 mil profissionais inscritos no sistema COFES-CRES e 33 mil imobiliárias. Dentre estas imobiliárias, nós temos todos os perfis. Agora, por exemplo, as grandes imobiliárias, as imobiliárias nacionais, existe uma grande imobiliária, por exemplo, que tem hoje 16 mil corretores trabalhando lá. O que impressiona nesse número, além deste número de 16 mil, é o turnover diário. Todos os dias entram ou saem 200 corretores nessa empresa. É uma tendência, a concentração de corretores, a falta de corretores no mercado tem feito isso acontecer, na medida em que quem recebe a formação em TTI, que é o técnico em transação imobiliária, imediatamente ele é empregado. Se ele estiver cursando, imediatamente ele é empregado na função de estágio, pelo menos. Eu vou além. Por exemplo, a realidade de Mossoró, há um assédio entre os cursos de TTI e há uma proposta de salário comercial de R$ 590, que, por sinal, já paga, em 2 meses, já paga o custo de TTI. Então, é a única profissão que, num período de 2 semanas de curso, você já está empregado, com o curso praticamente pago. Sem dúvida. Além disso, muitas empresas têm pago os cursos por conta dessa demanda. E aí tem uma outra característica: nós estudamos profissões há 10 anos. Não há nenhuma outra profissão no país
que forme pessoas a qualquer tempo. As outras, invariavelmente, você forma de 6 em 6 meses, porque são os períodos semestrais. Então, as formaturas, por exemplo, são de 6 em 6 meses. Corretor de imóveis, não. Por isso que todos os meses entram entre 1.000 e 2.000 corretores de imóveis novos no mercado de trabalho, recebem as suas carteiras no sistema Cofés-Cresce em todo o Brasil. É um crescimento impressionante, naturalmente provocado pelo crescimento do mercado imobiliário no Brasil. Agora, voltando para as imobiliárias, são 33 mil imobiliárias cadastradas no Cofés. Dessas aí tem um volume gigantesco de negócio. Teve alguns outros aspectos interessantes que a gente pode salientar na entrevista? Na verdade, o número de funcionários delas é impressionante, que ou você tem uma imobiliária pequena, como você falou, familiar e coisa do gênero, e familiar, nós entendemos, 4 pessoas trabalhando, né? Em geral, o marido, a esposa e um filho ou uma filha. Se forem esses 4, já completou o número de 4, mas, eventualmente, 2 pessoas da família, 2 funcionários, uma recepcionista, alguém para plantão, etc. E, na outra ponta, as grandes. Imobiliárias com 150 corretores, 100 corretores, não é uma verdade absoluta. Há um gap, há um buraco enorme entre os que têm 4 e 10 corretores e os que têm 1.000, ou acima de 600. De 100 para 400, o número está muito pequeno. Motivado também pelas aquisições, pelas parcerias, pelas redes. Então, você acaba, eu tenho 100, você tem 100, vamos juntar que nós teremos 200 nós dois. Não há alternativa no mercado, ou o grande vai ser maior e o pequeno continuará pequeno, ou o médio vai sumir do mercado. Vai ter muito problema. Isso é uma estatística que a gente percebeu nessa pesquisa. E há já reclamações por parte das construtoras incorporadoras, até semana passada, conversando. Os construtores dizem que não tem mais condição de atender os corretores, porque se for atender cada corretor que ligar para ele, pedindo oportunidade para trabalhar o produto, ele não vai mais produzir. Então, há esse desequilíbrio, há essa tensão relacionada a esse número crescente de corretores de imóveis, né? Você até disse na sua palestra, deu exemplo de outras profissões, como dentista, como advogado, que sem saída, os novos profissionais teriam que trabalhar em escritórios, para a questão de know-how, credibilidade, para poder se estabelecer no futuro. Como é que a gente pode estudar essa nova entrada de profissionais, essa entrada crescente de profissionais, um número acelerado, por sinal, aqui no Conselho Regional do Rio Grande do Norte, tínhamos aí pouco mais de 2.000 corretores, hoje já está chegando uns 5.000 em 3 anos. É um número crescente e assustador. Mas aqui, na última vez que eu vim a Natal, em maio, eu ouvi de um empresário: nós estamos precisando tanto de corretores que o cidadão passa na rua, disser que ele tem o Cresce, eu boto ele para dentro. Então, essa explosão de corretores, ela é diretamente proporcional ao mercado. Se isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Norte ou em Mossoró, isso não é uma verdade no resto do Brasil. Porque no resto do Brasil, com o perdão da expressão, está se caçando corretores na rua. Ele passou na rua, ele tem Cresce, eles botam ele para dentro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o problema é como é que você qualifica e como é que você identifica nesse cidadão se ele é um bom profissional. Essa é a maior dificuldade. Por conta da necessidade de vender, se contrata qualquer um. Não é por nada que essas grandes construtoras, uma tem 16 mil, outra tem 8 mil, uma das grandes imobiliárias no Rio de Janeiro, só na Barra da Tijuca, tem 1.600 corretores. E precisa de gente todo dia. E o volume de vendas chegando nos bilhões, né? E aí esse é um outro ponto. Quem é que está vendendo, ganhando dinheiro com imóveis? As incorporadoras e as grandes imobiliárias, perfeitamente. Porém, o corretor em si tem sofrido, especialmente em grandes centros, um grave problema. Eventualmente, uma construtora faz um lançamento, por exemplo, vou pegar um caso que aconteceu em São Paulo, 90 apartamentos. A construtora chamou 3 imobiliárias para esse projeto. As 3 imobiliárias, cada uma com 100 corretores. Tínhamos 300 corretores, em um final de semana, em um plantão, vendendo imóveis, só 90 apartamentos. Considerando que se só um imóvel, ou melhor, só um corretor vendesse só um imóvel, né, você teria 90 apartamentos igual a 90 corretores. 210 corretores de imóveis, nesta lógica, passaram em branco no final de semana. Sem ganhar nada, ele não tem nenhuma garantia, não tem salário, etc. Aliás, eu acho que não deveria ter mesmo, porque ele é um profissional autônomo, está muito claro na sua profissão, na sua regulamentação profissional,
Todavia, o que não está correto não é isso. Não dar ajuda de custo, vale alimentação, etc. O correto é ser proporcional à quantidade de corretores para trabalhar lá. Perguntada a incorporadora disse, não, eu deixo eles lá se matarem porque eu vendo igual. Esse é um dos problemas. Nós iremos num breve intervalo comercial. Na volta, teremos mais bate-papo com o Heitor Kuser. Não sai daí não, é rapidinho. De volta, estamos batendo papo com o Heitor Kuser, presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, parceiro do COFES, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Nosso bate-papo é sobre o cenário imobiliário, sobre perfil dos corretores, perfil das imobiliárias, tudo está acontecendo no Brasil. Com esse avanço econômico, o Brasil é a bola da vez. E aí eu volto a perguntar, Heitor, ele que tem autoridade para falar no assunto, porque pesquisa com propriedade toda essa divergência que é a corretores de imóveis. E o que preocupa muito o mercado são os corretores, Heitor. Corretores conhecidos como corretores miojo, feito muito rápido, né? E esses corretores, eles estão cada vez mais com a veia empreendedora, empreendendo, abrindo seus escritórios. Isso é interessante para o Brasil, mas, de certa forma, eles não estão tendo mais um referencial profissional. Porque o corretor não é só blá, blá, blá. O corretor também precisa de conhecimento técnico de topografia, de áreas, área de marinha, propriedades rurais, entre outros quesitos, área de legislação, direito, contabilidade, um pouco de matemática financeira, compromisso na hora de vender, um histórico de vendas. E muitas vezes o mercado imobiliário está sendo comparado por baixo, porque é muito fácil abrir um escritório imobiliário. Isso está prejudicando o mercado como um todo, né? Eu queria saber a sua opinião relacionada a isso. Temos dois problemas. Primeiro que qualquer profissional, qualquer pessoa, cidadão, que passa a empreender, seja lá o que for, e não estiver preparado para isso, ele está gerando duas situações. Um mau serviço a quem contrata e o fracasso profissional dele. Isso vale para o corretor de imóveis, para o advogado, para o médico e para o dono da barraquinha de coco na beira da praia. A segunda questão é, quando eu vou ao mercado, eu me identifico como um profissional, em tese o mercado também me identifica como tal e me contrata, mas na absoluta confiança e garantia de que ele terá o serviço contratado. E se eu sou um mau profissional, eu não atendo a expectativa dele e redunda naquilo que você falou, a imagem que a sociedade tem desta profissão. A imagem que a sociedade tem do corretor de imóveis deve melhorar, mas quem vai fazer isso melhorar é o corretor, é a pessoa, é o ser humano. Não adianta fazermos programas, fazermos projetos, se isso não for uma verdade. Vou dar um exemplo para você do que aconteceu com duas profissões, e vem acontecendo sistematicamente, e é uma questão que nós estamos estudando, que o corretor de imóveis ele vai passar por isso, já está passando, vai escapar por um motivo simples, que é a situação do odontologista. O dentista, o cirurgião dentista formado nesta profissão, não consegue, como advogado, sair da universidade e montar o seu escritório, o seu consultório. Por quê? Porque ele não consegue pessoas, clientes, para trabalhar com ele. Não consegue porque você não vai confiar num jovem de 25, 26 anos, se hoje tem grandes escritórios, se hoje tem grandes clínicas de planos odontológicos, por exemplo. Então, o que acontece? Ele acaba indo trabalhar nas clínicas e nos planos odontológicos, o odontologista. O salário médio do quem trabalha com odontologia hoje, pasmem, não passa de R$900. Isso é um dado do Conselho Federal de Odontologia. E, por sua vez, o advogado sofre exatamente do mesmo mal. Ele tem que trabalhar em grandes escritórios ou vai fazer concurso. Essas são as duas opções hoje dos profissionais da área do direito. O que vai acontecer com o corretor de imóveis? Essa questão, ele escapa porque a imobiliária pequena, essa das 4 pessoas que nós comentávamos há pouco, esta imobiliária pode ter um pouco de sucesso, jamais vai ser uma grande imobiliária, mas ela pode ter sucesso na medida em que atue na sua área de convergência, sua área de abrangência, limitada a um bairro, no máximo uma cidade, com locações, com venda de imóveis usados, principalmente usados, porque os grandes grupos não querem mexer com isso. Só eles entram nesse segmento de mercado de imóveis usados quando você, ao comprar o imóvel, coloca outro imóvel na negociação. Ele não tem escolha, ele acaba vendendo. Agora, se eu estiver enganado, você me corrija. Eu percebo também que as pequenas imobiliárias, muitas vezes,
prestam melhores serviços do que as grandes imobiliárias, até pela questão da rotatividade. As grandes estão focadas muito nos lançamentos imobiliários, então o lançamento é vender hoje e amanhã acabou o relacionamento e ficou por isso mesmo. Tem alguma realidade nessa minha analogia? Muito próxima. Na verdade, eu não diria que atende melhor. É que o atendimento da imobiliária pequena, ele é personalíssimo. É o dono, em geral, que vai atender. E ele tem que dar resultado porque é ele mesmo. Os demais, não. Eu vou fugir desse exemplo no mercado imobiliário, eu vou provocar um exemplo muito similar. Feirão de automóvel. Você já foi? Vá lá. Você já foi em casa aí? Como é que o pessoal lhe atende? Você não quer comprar, compra outro. Eles ficam incomodando para vender o imóvel, o automóvel. Na medida em que o profissional identifica você, que você não vai comprar o imóvel, senta aí, toma um cafezinho que eu tenho que atender outro para comprar. Agora, se fosse uma pequena revenda de automóveis, por exemplo, o dono não deixaria você sair de lá sem o seu automóvel, com uma série de argumentos. Bacana, isso é uma realidade porque antigamente, ou grandes centros, você tem o seu diretor como uma pessoa exemplar, onde você se inspira, ele tem algo a lhe proporcionar de conhecimento, você está naquela empresa porque você se torna um profissional melhor. Será que muitas vezes as empresas do mercado imobiliário, as imobiliárias estão deixando a desejar isso, estão deixando de agregar valor aos seus profissionais, estão deixando de levar para a qualificação, fazer com que ele seja um profissional melhor, com medo até de investir e perder? São dois extremos. Primeiro, o profissional, como você diz, não identifica no seu contratante, vamos chamar assim, um ídolo, uma pessoa a seguir. De outro modo, o contratante, ele olha assim, o corretor é um mal necessário. Eu só vou contratar esse cidadão porque eu preciso de alguém com o Cresce. Eu vi na Paraíba, por exemplo, o cidadão botou uma placa na frente a um prédio, compre imóveis sem corretor, direto do proprietário. Perguntado por que diz, o corretor é um mal necessário. Não é. Você que vai comprar um imóvel, certifique-se de ter um corretor com você. Nos Estados Unidos existe o corretor de família, como tem o advogado, como você tem o seu médico, seu pediatra e assim por diante, seu contador. Lá você tem o contador, o corretor, porque ele acompanha durante o seu ciclo de vida. Quando você casa, você compra um imóvel ou você vai alugar uma casa. E assim vai. Você, quando muda de imóvel, nascem os filhos ou crescem os filhos, você faz uma migração. Quando você está velho, os seus filhos saem de casa, você vai para uma casa menor. Ou quando falece alguém na família, você precisa de uma avaliação imobiliária. Quem é o especialista em avaliação imobiliária? É o corretor. Então, este conceito está aonde, na verdade? Está no corretor, ele está no contratante, ele está no cidadão. Lamentavelmente, em lugar nenhum. Eu acho que esse é o grande desafio do segmento imobiliário. E enquanto nós estamos vivendo um momento efusivo de grandes vendas, lançamentos, vendem lançamentos num dia, 150 imóveis num dia, quando isso começar a parar? Bolha não vai acontecer, ele assegura o cidadão, não vai acontecer bolha, mas o mercado vai diminuir. Isso, o que vai acontecer com esses que estão achando que não, eu não preciso vender, não preciso me preocupar porque o mercado está comprando. Simplificou o mercado americano nessa entrevista e para a gente encerrar, vou fazer a última pergunta, a questão da exclusividade, porque lá nos Estados Unidos existe a ética, né? Existe a exclusividade e as coisas funcionam. Qual a sua opinião sobre a exclusividade de vendas? Funciona lá por um motivo muito simples, porque eu tenho exclusividade e você tem uma exclusividade. Nós dois nos juntamos e fazemos um negócio. Ou seja, há uma relação de parceria. Aqui a situação é um pouco diferente porque o proprietário se ilude achando que se colocar 25 placas na frente do seu imóvel, vai vender. Primeiro que ele fica feio o imóvel dele. Segundo que você não sabe para quem ligar. Terceiro, eu posso lhe afiançar, o dono do imóvel não suporta todos os dias um vendedor diferente, um corretor diferente e um cliente entrando na sua casa. A filha dele, o filho que dorme até as 10 horas, até as 11 horas, não suporta às 8 horas ter que acordar porque tem uma pessoa estranha para visitar a casa e entrar no quarto dela. E assim sucessivamente. A hora que o proprietário entender que é importantíssimo ter um corretor só, e veja, eu não sou corretor, não tenho imobiliária, não trabalho no segmento imobiliário. Mas a hora que o dono do imóvel entender que o seu bem mais precioso tem que ter um só cuidando dele, o mercado vai mudar. Agora, o corretor tem que cuidar dessa exclusividade exclusivamente, com exclusividade, com
decência, com ética, com responsabilidade e como se dele fosse o imóvel. E aí chamar parceiros, outros corretores, que eu posso lhe garantir que todos ganharão dinheiro, os corretores e os donos de imóveis vão ganhar muito com esse tratamento personalíssimo. Eu prefiro usar essa expressão do que exclusividade. Ótimo, bate-papo super agradável. Fico feliz de estar falando com o Heitor Kuser, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, uma entidade parceira do COFES. A gente agradece mais a sua entrevista e, quem sabe, uma viabilidade, você comparecer em Mossoró em novembro, nosso segundo encontro imobiliário, seria uma satisfação recebê-lo lá, uma palestra sua, para engrandecer ainda mais o nosso evento. Heitor, muito obrigado. Obrigado a você, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa. E quanto ao convite, mande o convite, como eu disse na palestra, minha família tem um lema, não convida que eles vão, e a gente vai para prestigiar todo mundo que nos convide, com a maior satisfação. Muitíssimo obrigado a você. Essa entrevista fez parte da programação do 14º ESI Encontro de Corretores de Imóveis aqui em Natal, na semana festiva do corretor de imóveis. Nós vamos no breve intervalo comercial. Na volta tem muito mais destaque imobiliário para você.